Olá, tudo bem? Convido vocês a assistir o meu vídeo que vai falar sobre o poder da infância. Antes disso, eu quero me apresentar. Eu sou Alessandra Duarte. Eu sou mãe do Arthur, de 13 anos. Eu sou mãe da Amanda, de 11 anos. E eu sou profissional da área da educação. Eu atuo há 17 anos como diretora de uma escola. Sou pedagoga de formação, psicopedagoga. E hoje minha fala é um pouquinho sobre o poder da infância. O quão é importante a forma como as crianças são apresentadas ao mundo e à realidade. Bora falar um pouquinho sobre isso? Então vamos organizar isso. É na primeira infância que a criança tem a formação da personalidade dela, dos valores, das virtudes, do certo, do errado, do que é normal, do que foge ao comum. Então a gente acaba tendo uma responsabilidade muito grande enquanto educadores, enquanto família, de trazer essa visão de mundo para eles da forma mais suave, mais respeitosa, mais harmônica possível, porque vão ser esses os óculos que eles vão usar para a vida toda. E o que é isso? O que estou dizendo aqui? Eu brinco, né? Costumo orientar as minhas famílias que a gente nasce, né? A criança nasce e ela precisa ser apresentada ao mundo. Porque quando ela nasce, já tá tudo acontecendo. Já tem muitas coisas inventadas. Então já tem lá o ônibus, já tem a praia, já tem uma forma de se alimentar, já tem um combinado social de se vestir, de se comportar. E o nosso papel enquanto família, e depois a gente divide isso com a escola, é ser mentor dessa vida, né? A gente assume um papel, um lugar de literalmente pegar na mão desse ser humaninho que acabou de chegar no planeta, né, na vida, e ensinar. Então lá no comecinho, ele bebezoco, a gente cuida das necessidades vitais, então a gente cuida e protege a vida dele, dando comida, né, cuidando da higiene pessoal, dando proteção, cuidando da temperatura, tá com frio, tá com calor, alimentação. E essa criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai ganhando um pouco de autonomia e ela vai aprendendo a viver e a se relacionar com o mundo de acordo com o que ela nos observa, enquanto pais e depois enquanto família, né? As pessoas que ela fica, às vezes a escola, muitas vezes, às vezes alguém em casa mesmo, um familiar, uma avó. Então, toda a força dessa pessoa que cuida dela, toda a resiliência, todo o ponto de vista, os hábitos, a cultura dessa pessoa que fica com a criança, ela é absorvida, ela é copiada pela criança. Então, a criança vai aprender a falar imitando essa fala, a criança vai aprender a brincar imitando o adulto vivendo, a criança vai aprender a se movimentar, a caminhar, a se articular, se movimentar, observando um adulto fazendo isso. E aí o tempo de cada criança vai depender do estímulo, do ambiente que ela vive, do que lhe é apresentado. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque quando uma criança passa por uma situação difícil, lá no comecinho, quando ela ainda é muito nova, ela não tem muita noção do quanto é difícil, se é difícil, porque é uma estreia para ela, é uma dor que ela não consegue ainda associar a uma dor anterior. A gente que é adulto, a gente já conhece muitas dores, a gente tem um repertório de dores muito grande, a gente já viveu relacionamentos com amorosos, de amizade, a gente já viveu ganhos e perdas de emprego, financeiro, então a gente tem um repertório e a gente consegue nomear tudo isso de uma forma mais fácil, mais natural. Às vezes mais, às vezes menos, mas a gente tem muito mais condição. A criança, imagina que quando ela chegou na vida,
a mochila dela era muito pequenininha. Ela não tinha dentro, né? Ela não tem dentro dessa mochila ainda ferramentas, nome para emoções. Ela não tem repetições de formas de viver com as coisas. Então ela não tem muito direcionamento, ela não sabe como que ela lida e ela não sabe como que ela sente. Então, o que é bacana, o que é importante da gente enquanto adulto nesse cenário, nesse momento? A gente respirar, porque toda a experiência e toda a história que vocês viveram aí não é para os fracos, é desafiador, só quem tá aí, né, só vivendo para saber. Porém, é uma história que está sendo sentida e vivida pelos adultos, sobre o olhar dos adultos, de acordo com a bagagem que cada adulto tem, e está sendo vivida e sentida pelas crianças de acordo com a vida de cada criança, do tamanho da bagagem de cada criança. Então, como que a gente que é adulto, a gente pode contribuir para que isso não vire uma dor gigante, para que isso não sequele de uma forma muito negativa? Ouvindo as crianças, dando colo, né? Então, cada idade pede um tipo de relacionamento, mas toda idade, toda criança pede segurança. Nós somos adultos, nós somos referência, nós somos pilar, nós somos responsáveis por essas vidinhas. E a gente que tem a condição de dar o apoio, de dar a segurança e a calma para essa criança. Então, a forma que a gente conseguir lidar com isso é a forma que a gente vai estar ensinando essa criança a também lidar com isso. Então, por mais difícil, por mais desafiador que seja, a dica é: respira, se organiza, pede colo, esvazia, né? Mas tentem fazer isso com adultos, dividir dor de adulto com adulto, pedir colo para adulto, de repente encontrar uma rede de apoio que seja o pai da criança, uma amiga, uma avó, uma vizinha, e dividir essas guardas das crianças, né? Ó, fica com o meu um pouquinho que eu vou respirar, daqui a pouco eu fico com o seu e você vai respirar, e tentar encontrar esses lugares de respiro para que quando você volte para o cenário, né? Para quando você volte para estar com a criança, você esteja em condições emocionais de ser esse pilar, de ser essa estrutura. A gente que é mãe, que é mulher, a gente acaba sendo naturalmente um pilar e uma estrutura, porque a gente é muito forte e a gente lida com todas as necessidades básicas de uma casa, né, de uma família. A gente acaba tendo a responsabilidade de ser norte, de ser guia, de ser mentora, né, da casa, de tudo que a casa precisa para funcionar, para desenvolver. Então, tentem, dentro do possível, e tentem de verdade, de coração, fazer acontecer, de ter alguém com vocês, para que tenham 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Cada um de nós tem uma necessidade diferente, tem um tempo diferente, mas é importante essas pausas e essas fugas para esconderijos, né? Onde a gente consiga chorar, onde a gente consiga, às vezes, extravasar, esvaziar, conversar. Algumas pessoas têm até necessidade de gritar, né? Que é para deixar sair, extravasar essa energia. E depois a gente consegue estar em casa, né? Estar do lado das crianças de uma forma que a gente tenha um pouco mais de condição de ouvi-las, de acolhê-las, de abraçá-las, de beijá-las. Porque quando a gente não tá bem, é um desafio a gente estar bem pro outro, a gente dar colo, a gente ser luz. Mas filho é um projeto de vida, é um projeto grande, um projeto importante.
e que a gente sabe que a gente faz tudo e mais um pouco por eles. Então, nesse momento, que tenhamos, né, sabedoria para blindar essa galerinha um pouco, para proteger um pouco essas emoções e para separar, trazer clareza para essa moçadinha, para essas crianças, do que é um problema de criança e o que é um problema de adulto. Para que eles não sejam convidados ou expostos, né, ou colocados no meio de um cenário adulto, de dores de adulto, que eles não deem conta, que eles não tenham o que fazer, que eles não consigam participar e contribuir. Quando a criança é exposta a dores, às fortes emoções e às situações que ela não sabe o que fazer, ela pode ficar desesperada e bagunçada emocionalmente. A gente pode expor a criança a crises de ansiedade, de pânico, de muito medo. Então, que a gente consiga nesse momento, passado dias, né, importantes de toda essa tragédia, retomar as relações de paz e de calma com essas crianças. Que a gente consiga acolhê-las, ouvi-las, tirar as dúvidas, não mentir e trazer clareza, né, num papo aberto, né? Fazer reuniões de família é uma excelente dica para que de tempos em tempos ou sempre que for necessário, sentar com as crianças maiores, né, as crianças que já conversam, já verbais, e conversar sobre o que está acontecendo, abraçar, perguntar se está tudo bem e deixar claro, sempre que possível, que os problemas de adultos, eles vão ser resolvidos por adultos, que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem, que a mamãe, né, que o papai, que a vovó, às vezes na hora não vai saber o que fazer, mas que vai vir uma ideia muito bacana, né? Olha, e é muito saudável. Olha, filho, nesse momento eu também tô muito preocupado, eu também tô sentindo medo, mas eu vou ficar aqui quietinho um pouquinho, eu vou me organizar aqui e vai surgir uma ideia. Existem muita gente boa nesse mundo, tem muita gente fazendo campanhas, muita gente acolhedora, né? E que a gente vai sair dessa, a gente vai confiar, né, no Papai do Céu, independente da religião que for, e vai dar tudo bem. Você não precisa se preocupar. O papai, a mamãe, a vovó, né, o adulto da relação, a gente tá aqui e a gente vai pensar junto com os outros adultos uma estratégia de lidar com tudo isso. Você não precisa ficar preocupado. E aí, reforçar para essas crianças que a preocupação de criança é brincar, se divertir, desenhar, fazer amizade, se relacionar com pessoas, aprender a brincar sozinho, aprender a brincar em grupo, né? Descobrir coisas, bater papo. E essa é um pouco da minha história, né? Da minha contribuição desse vídeo, de trazer, né? E vou relembrar aqui alguns pontos importantes, a divisão do que é problema de criança, o que é problema de adulto, da gente ser referência, ser luz, ser colo, ser proteção, da gente não pilhar essas crianças, né? Tentar ao máximo blindá-los, mas sempre falando a verdade, tirando dúvidas, sentando e ouvindo as questões, respondendo o que for perguntado, dentro do tamanho do que a criança dá conta. E uma coisa muito importante é falar sempre a verdade para essas crianças. As crianças, elas nem sempre elas vão ter habilidade de comunicação, elas nem sempre elas vão ser claras na comunicação delas, dizendo o que tá sofrendo, qual que é a preocupação, qual que é a dor, qual que é o maior medo. Porém, você dando um abraço, você dando um beijo, você às vezes, sabe, perguntando se tá tudo bem, né? Você tá com medo do quê? Às vezes pequenas perguntas vão dar possibilidade, vão dar condição, vão convidar, vão abrir um elo de diálogo com a criança
e ela vai conseguir dividir com você um pouquinho da gastura dela, para que você saiba exatamente o que ela precisa saber. Então, às vezes, o medo da criança é de chuva, por exemplo. Então, você vai ver ela ansiosa ali, prestando atenção na temperatura, prestando atenção, né, em algum sinal, um trovoada, algum raio. E você pode perguntar, tá tudo bem, né? E a criança, às vezes, ela vai falar, vai chover, né? E eu fiquei com medo de chuva. E aí a gente, enquanto adulto, embora a gente também deve estar cheio de medo de chuva nesse momento, a gente vai respirar e vai lembrar que a chuva, ela é também para o nosso bem. Houve, né, um desastre, houve uma catástrofe com a chuva, mas a chuva ela é muito importante para a natureza. Ela que nutre, né, as folhas, ela que traz a água para a gente se hidratar, que faz parte ali do ciclo da água. Ela que traz ali, né, aquele barulhinho que a gente precisa resgatar que seja agradável. Enfim, né, a criatividade ali de adulto vai dando condições dessa criança e ressignificando algumas palavras, algumas sensações, algumas experiências que não foram positivas. Então, que tenhamos sabedoria de ouvir essas crianças, de tirar essas dúvidas, de ressignificar, de trazer pontos positivos, de ser o porto seguro. Combinado? Então, esse vídeo eu fico por aqui e já vou pensar aqui em mais algumas ideias, em mais algum conteúdo que eu possa vir trazer e agregar. Um beijo grande no coração.